Trouxe até glória, mas não consegue dar. Trouxe até adoração, mas não consegue soltar. Sabe por quê? O glória para na garganta e a mente vai longe, porque o inimigo fica bombardeando, dizendo: ninguém te vê, ninguém te enxerga, você não tem valor. Aí Deus levanta um poeta para compor uma letra e começa dizendo: eu quero que você valorize o que você tem. Irmãos, pregação completa do pastor Isaías e testemunho. Assista aí comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Eu quero meditar com a igreja do verso 9 ao 11. Também, enquanto os irmãos procuram deixar a Deus a minha palavra de gratidão pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, dos obreiros que estão na minha retaguarda, de cada irmão aqui presente. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Só antes da leitura, eu achava que eu falava grosso. Quanto ciúme, Jesus. Glória. Vamos lá, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do verso de número 9. Deus abençoe, em nome de Jesus. Está escrito assim, irmão. Deixa eu citar o 8 também, irmãos, para nós entrarmos no 9. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja o 9, irmãos. E quando ele dizia isto, vendo os discípulos, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando os discípulos com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que olhais para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Eu quero ficar com a parte B do verso 11, que diz: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Irmãos, falando um português mais simples, uma tradução mais simples de nós entendermos, o que os varões falaram para os discípulos, traduzindo, foi: este mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Tome assento em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus está no Monte das Oliveiras, retornando para o céu, que foi da onde ele veio. A Bíblia vai dizer nesse texto que Jesus está confirmando, uma promessa que ele havia dito lá no Evangelho de João, capítulo de número 14, se não me falha a memória. Um dia Jesus chama os seus discípulos e diz: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar, e um dia eu vou buscá-los, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Mas parafraseando, irmão, Jesus disse mais ou menos assim: mas fica tranquilo, viu? Eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Aqui Jesus já nos deixou uma lição: ninguém dá glória a Deus porque quer, ninguém dá glória a Deus porque é bonito, ninguém dá glória a Deus porque tem cargo, ninguém dá glória a Deus, meu irmão, porque sabe falar em outro idioma. Só conseguimos glorificar a Deus porque o Espírito de Deus habita na nossa vida. Foi Jesus quem disse: eu vos enviarei o meu Consolador, e é Ele que me glorificará. Então não sou eu que dou glória porque eu quero, eu dou glória porque Ele está movendo-se em mim. Você não dá glória porque você quer, você está dando glória, esse ambiente está com a glória, que o Espírito de Deus está neste ambiente, é Ele. É um glória daqui, um aleluia dali, uma rajada de língua estranha, porque o Espírito de Deus está aqui. Você pode dar um glória por falar nisso, meu irmão? Então a história vai dizer que os discípulos estão no pé do Monte das Oliveiras, Jesus está voltando para o céu, e Ele está confirmando esta promessa, porque Deus, irmãos, é Deus que faz a promessa, Deus é Deus que confirma a promessa, e Deus é Deus que cumpre a promessa. Eu vou repetir: Deus faz promessa, Deus confirma a promessa, e Deus cumpre promessa. Quem sabe Deus te trouxe aqui para te fazer uma promessa, quem sabe Deus te trouxe aqui para confirmar. Quem sabe você entrou aqui dizendo: Senhor, mais um ano e nada aconteceu. Quem sabe Deus te trouxe aqui para dizer: eu não esqueci, estou confirmando que a promessa está de pé, eu vou fazer. E quem sabe é hoje que Deus vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Uma coisa é certa: se Ele falou, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Ele está confirmando esta promessa. Então Ele está subindo, voltando para o céu, como se Ele estivesse confirmando. Deixa-me parafrasear, irmão, a Bíblia é muito profunda, a minha mente é muito rasa. Deixa eu falar num português bem claro, que eu possa explicar aos irmãos. Jesus está confirmando a promessa, dizendo mais ou menos assim: lembra do que eu prometi para vocês? Que um dia eu iria embora. O dia chegou, o dia é hoje. Mas lembra que eu prometi para vocês que eu não vos deixaria órfão? Ele vem vindo aí. Eu vou e Ele vem. Eu vou e Ele vem.
E quando ele vir, a virtude do Espírito Santo vai repousar sobre você. Oh, glória! Irmãos, existem 5 tipos de virtude. Quantas eu disse? Sim. Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu vou falar da bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes no grego que quer dizer Shail, Araté e Dunamis. Shail, Araté e Dunamis, que traduzido para o português é valor, caráter e poder. Valor, caráter e poder. O que Jesus estava dizendo no pé da raiz era: vocês vão receber valor do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vocês vão receber caráter do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E vocês vão receber poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Perceba, irmão, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage. Mas quando eu falo de poder, a igreja glorifica. Mas preste atenção, para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E para Deus trabalhar no meu caráter, eu tenho que reconhecer o valor. Porque quando eu reconheço o valor, Deus trabalha no caráter. E quando Deus trabalha no caráter, Ele pode me encher de poder. Poder de Deus. Poder para cantar, poder para reger, poder para tocar, poder para dar glória, poder para pregar, poder para glorificar. Poder de Deus. E o poder de Deus está na casa. Diga comigo, valor. Valor. Porque o diabo é tão endemoniado, meu irmão, que ele fica soprando, bombardeando, quem sabe na mente de alguém, dizendo: você não tem valor, ninguém te vê, ninguém te enxerga. É sempre os mesmos, é mais um ano, é os mesmos, é só aquele, é só aquela, é só aquele grupinho. E a quem sabe alguém dá ouvido para essa seta do adversário e vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo. Trouxe até glória, mas não consegue dar. Trouxe até adoração, mas não consegue soltar. Sabe por quê? O glória para na garganta e a mente vai longe, porque o inimigo fica bombardeando, dizendo: ninguém te vê, ninguém te enxerga, você não tem valor. Aí Deus levanta um poeta para compor uma letra e começa dizendo: eu quero que você valorize o que você tem, porque você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar, cante, o valor que você tem. Eu venho falar. E cadê ele? Está aí, ó. Ele está em você. Não consegue orar? Ele intercede por você. Por causa do horário, irmãos, aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante. Declare: você tem. Se o diabo diz que tu não tem valor, hoje a mentira dele cai. O Espírito de Deus habita em você. Em você. Irmãos, eu não sei como é que chama na tua cidade, no teu bairro, um terreno que o proprietário não cuida. Mas em Catanduva nós chamamos de terreno baldio. Que nome horrível, irmãos. Baldio. O que não presta, joga lá. Entulho, joga lá. Lixo, joga lá. Móveis velhos, joga lá. Por quê? Se o dono não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Mas de repente alguém aparece e gosta do terreno, diz: eu quero esse terreno, eu vou comprar. Compra, paga, limpa, cerca. E tem uns proprietários que são tão enjoados que uns ainda colocam uma plaquinha dizendo: proibido jogar lixo. Eu não sei se aqui acontece isso, mas em Catanduva acontece. O diabo joga lixo na vida do homem até o dia que ele aceita Jesus. Porque quando ele reconhece o valor, aceita Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo e coloca o Espírito de Deus para cuidar de você. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. O Espírito de Deus habita em você. Glória! Glória! Por isso que Paulo disse assim: em quem vós também estáis, depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado, carimbado, timbrado, marcado. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Para quê? Se tornou o penhor da garantia para o dia da redenção. O Espírito de Deus habita em você. Diga comigo: valor, caráter. Irmãos, existe uma grande diferença entre reputação e caráter.
Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu sou. Posso ter cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, estar no meio dos crentes, falar que nem crente, sentar que nem crente, levantar que nem crente, andar que nem crente. Mas crente de verdade, só Deus sabe se eu sou. Você pode estar na França, vestido com uma roupa da grife francesa, um sapato francês, um perfume francês, e tu pode até aprender o idioma, mas a tua essência não é francesa, a tua essência é brasileira. Estamos no mundo de passagem pelo mundo, não tenho nada com o mundo, porque nossa essência é de cima. Oh glórias. Irmãos, esse ano Deus me deu a oportunidade de pisar na Itália. E quando nós estávamos na Itália, aí um irmão falou assim para mim: pastor, o senhor já ouviu falar que o sorvete italiano é o mais gostoso que existe? Eu falei: eu já ouvi. Aí ele disse assim: vamos experimentar? Eu falei: vamos. Ele falou: mas nós temos um porém. E o irmão que vai traduzir para nós? Porque nós não sabemos falar. Nós vamos sair sozinho para comprar o sorvete? Eu falei: fica tranquilo, varão, não tem segredo. Não precisa falar. Pediu um sorvete, precisa falar o quê? Ele disse: mas o senhor vai fazer o quê? Chega na vitrine, procura um rosinha, aponta para o rosinha e acabou. Falei: você quer do quê? De morango. Falei: pronto, aí está confirmado, é o rosinha. Apontou o rosinha de morango. Se você não entendeu o que está ali, você vai pelo olhar. Aí nós fomos, quando chegamos na sorveteria, eu falei: aqui, varão, tá vendo? Ó? Aqui, ó, o rosinha. Ele disse: e agora? Porque tem outro rosinha aqui. Falei: eita, agora complicou. 2 rosinhas. Aí a moça chegou, olhou para nós. Aí eu falei: eu vou usar o meu idioma. Eu disse assim para ela: eu quero um sorvetito moranguito. Ela olhou para mim e falou: tudo bem, de que lugar que vocês são do Brasil? Eu olhei para ela e falei: a senhora é do Brasil? Sou. E como que a senhora sabe que eu sou do Brasil? De longe eu olhei e falei para minha amiga lá: vem 2, ó. O jeitão é de brasileiro. Estamos aqui, mas o jeitão é do céu. Somos do céu. Diga comigo: valor, caráter e poder. Crente que não tem poder de Deus é chacota na mão do inimigo. Crente que não tem poder de Deus é aparência no meio da multidão. Crente que não tem poder de Deus, meu irmão, ele canta e a voz não passa do teto. Crente que não tem poder de Deus, a palavra não atinge o alvo. Mas quem tem poder de Deus, canta com poder, adora com poder, rege com poder, toca com poder, levanta a mão para adorar, receba poder. Poder. E ser-me-eis testemunha. Aí Jesus vai dizer: tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da... Presta atenção, tem gente que está querendo chegar nos confins da terra, não passou nem por Jerusalém ainda. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Quer fazer o que nos confins da terra se não passou nem por Jerusalém? Ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o texto vai dizer: e quando ele dizia isto, aí entramos no verso de número 9, irmãos. Ele foi sendo elevado às alturas. Irmãos, a minha mente é muito rasa, a Bíblia é muito profunda. Eu vou tentar ser o mais simples que eu conseguir, mas desenha na tua mente essa cena. Imagine que você está no meio da multidão, no pé do Monte das Oliveiras, Jesus se despedindo dos discípulos. Entenda como que você quiser, o importante é que você entenda. Ele começou a flutuar, pairar, começou a subir, os pés desgrudam do chão, e ele falando o verso 8, e o texto vai dizendo que ele foi subindo, 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 subindo. A Bíblia vai dizer que uma nuvem veio, tampou Jesus dos olhos dos discípulos, não se viu mais. Antes dos discípulos pensar em perguntar, o texto vai dizer que 2 varões vestidos de branco se colocaram do lado dos discípulos e perguntaram: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Você acredita nesta palavra? Glória! Estou sentindo Deus aqui, Jesus está aqui. Você já parou para imaginar que cena, irmão? Que cena? Que cena foi essa? Jesus subindo, subindo, a nuvem veio, tampou. Os anjos disseram: o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Irmãos, eu vou perguntar só por desencargo de consciência, responda com glória.
Quantos creem que Jesus vai voltar? Agora segura teu glória aí, meu irmão. Tu pode ter dado glória, eu te conheço por fora, mas por dentro só Ele sabe. Eu não vim aqui te repreender, mas eu quero te dar uma notícia. Muitos têm crente, irmãos, demais, que não acredita que Jesus volta mais. Eu vou citar os irmãos. Eu fui visitar uma senhora, 88 anos de idade, e nós fomos servir a ceia a ela. E aí nós conversando sobre conversas do dia a dia, acabamos de servir a ceia, estamos ali conversando, aquela conversa de 5 minutos para encerrarmos. Aí eu disse assim para ela, ela falou: o senhor vê o quanto mal que está acontecendo no mundo? Eu disse assim para ela: sabe o que é isso, irmã? Jesus está voltando. 88 anos de idade, meu irmão, mais de 40 de igreja. E quando eu disse isso para ela, ela falou: e o senhor acredita nisso? Eu pensei, eu não estou nesse planeta não, irmão. Eu falei, ela não me perguntou isso. Eu falei, a senhora perguntou o quê? Se você acredita nisso. Eu disse, eu creio, eu vivo por isso. E a senhora? Eu não. Pode parecer forte, mas é a verdade. E eu disse assim para ela, e por que a senhora não acredita? Irmão, olha a tese da vovó. Olha, ela disse assim, pois a última vez que ele veio aqui, bateram nele ao ponto de matar. Tu acha que ele volta aqui, é? Ainda bem que quando nós chegamos com perus lá, ela já existia. Esse ensinamento não foi nosso não. Ela disse assim, eu acredito que Jesus vai voltar para mim, vai me levar, vai voltar para o senhor, vai levar. Mas voltar desse aqui? Não entramos em debate, meu irmão. É um pouquinho de cada dia. Passaram-se uns 4 meses, eu recebi um convite para orar por uma senhora, na verdade fazer uma visita para uma senhora, num sítio a 25 quilômetros da cidade onde estamos. 98 anos de idade, 10 anos a mais. Nunca entrou numa igreja evangélica, nascido e criado no catolicismo. Aí um irmão nosso trabalha naquela cidade, conheceu o filho e ele falou, pastor, a irmã, o filho pediu para o senhor fazer uma visita. Nós fomos lá. Chegamos lá, ela estava andando pelo sítio, e quando ela apareceu, uma senhora bem magrinha, mas bem firme mesmo, e ela veio, sentou conosco ali, estamos conversando, e no meio da conversa, eu pensei, nós viemos aqui falar de Jesus, né? Então vamos entrar aqui com Jesus. Aí a primeira brecha que deu, eu falei, sabe o que é isso, dona Maria? Jesus está voltando. Ela disse, eu acredito. Irmãos, eu confesso que eu me assustei, porque eu pensei que ela nem ia responder nada. Se uma de 88 anos, quase 50 de igreja, está dizendo que não volta mais, uma senhora de 98 anos, que nunca entrou numa igreja evangélica, e a outra nascida e criada no catolicismo, eu acredito. Inclusive foi por isso que eu falei que precisava falar com um pastor, e o meu filho arrumou o senhor, porque eu estava sentada nesta cadeira, de frente para esse pasto, 3 horas da tarde, eu olhei para o céu, o azul do céu, disse ela, começou a se desenrolar que nem cortina, e por trás do azul uma chama vermelha, e por trás da chama uma voz disse, Jesus breve vem. Quem tem glória dá glória, quem acredita dá aleluia, dá um sinal de vida, ele vem. Ah, quem dera fosse agora. Estamos num ambiente propício. Glória. Alai, cai, enxergue, cai, alabassuri, alabai. E ela disse, eu fui procurar o padre, falei para o padre, perguntei para o padre o que significava. O padre virou para mim e falou, é melhor a senhora procurar um pastor que ele vai te explicar melhor. Irmãos, enquanto o crente está dizendo não vem, Jesus está se revelando ao ímpio, porque o texto vai dizer, os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Jesus vem. Pode ser hoje, pode ser hoje. E cai. Essa noite não é mais um culto para alguém aqui não, essa noite é o culto. Deus está dizendo aqui, eu vou renovar as forças de alguém que entrou nesse lugar hoje. Tem glória no ambiente. Você não pediu para Deus falar contigo, irmão?
Você não pediu para Deus dizendo que precisava de uma resposta. Deus está dizendo: eu sou Deus na tua vida, eu sou Deus na tua casa. O homem diz que não, eu digo que sim. Estou eu visitando o sangue de alguém aqui nessa noite. Vou eu arrancar a célula doente, vou eu confundir a medicina e vou acrescentar os anos de alguém na terra. A glória de Deus está aqui. O ambiente é de milagre. Receba um milagre da parte de Deus. Chora seque basai. É glória. É glória. É glória. Eita, eu não vim agitar as águas não. As águas já estão agitadas. Mas sou homem de Deus e venho aqui com uma mensagem que Deus queima no peito. Estou eu mudando a sentença na vida de alguém hoje aqui. Eita, não vai ter velório não. Não. Ricancho. Ricalabai. Não se assuste não. Quem é da glória conhece a glória. O espiritual, meu irmão, quem não é espiritual não entende. Não, mas o assunto aqui é para espiritual. Irmãos, segura um minutinho. Você já parou para imaginar a cena, irmão? Jesus subindo, a nuvem veio, tampou os varões de branco do lado. Desenha na tua mente aí os varões de branco do lado olhando para você, dizendo: por que está olhando para o céu? O mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo Jesus que um dia vai voltar. Agora, irmão, a gente fica imaginando, né? Mente de quem prega, quem escuta a pregação, quem estuda a palavra, viaja. Então os irmãos me permitam viajar. Eu fico imaginando, meu irmão, se a subida visível nossa aqui foi bonita. Tu já parou para imaginar a chegada dele lá do lado de dentro da nuvem? Tu já parou para imaginar isso? Me deixa eu imaginar, irmão. Você já parou para imaginar? Porque quando ele chega aqui no nascimento, a Bíblia diz que o céu se abre, um coral de anjos desce e canta: glória a Deus nas alturas. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Se a chegada foi estrondosa, e a volta para lá? Porque se nós fazemos uma conta rasa aqui, irmão, na nossa mente aqui, ele está quase 35 anos fora do céu. 9 meses no ventre de Maria, 30 anos para começar o ministério. O ministério dura de 3 a 3 anos e meio. Aí tu pega 30 com 3, 33, mais 3 anos e meio, e vai quase 30. E hoje chegou o dia dele voltar. Tu já parou para imaginar como foi a volta? Eu não vi, e nem você, mas tinha alguém nosso lá que viu, filmou e mandou falar. Oh glória. Daniel capítulo 7 versículo 13. Daniel vai dizer assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e ouvi um ancião de dias assentado sobre o trono. Sabe quem que é o ancião de dias, irmão? O Pai. Daniel não soube dizer porque a trindade ainda não tinha sido revelada, mas foi o Pai que o Daniel viu. Aí eu volto e vejo Daniel dizendo: e quando eu olhei, eu vi chegando sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho do Homem. Irmão, presta atenção. Segura o glória para soltar com vontade. Os discípulos dizem: eu vi ele sumir na nuvem. Daniel diz: fica tranquilo que eu estou vendo ele chegar na mesma nuvem. E foi elevado à destra do ancião de dias. Agora prepare um glória. Ele senta à destra e o texto vai dizer: para ele foi dado honra, glória, poder, majestade, domínio para o século dos séculos. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Ele merece, é dele. Aí eu saio de Daniel
pego João em Atos e vou para Apocalipse e vejo João dizendo: ah, eu vou chorar. Chorar por quê, Daniel? Porque não tem ninguém em cima da terra, não tem ninguém embaixo da terra, e não tem ninguém em cima do céu digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra, irmão? Porque Jesus não estava mais sepultado, já tinha ressuscitado. Sabe por que não tinha ninguém em cima da terra? Porque ele não estava mais aqui. Sabe por que não tinha ninguém no céu? Porque ele também não tinha chegado. E ele estava onde? Alguém vai dizer em Atos, subindo. Daniel dizendo, chegando. E a voz falando para João, não chores mais, acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Ele merece, é para ele, é dele, é por ele. Digno de abrir o livro, desatar os 7 selos. Mas ficamos com aquela palavra, irmão. O mesmo que vocês viram subir é o mesmo que um dia vai voltar. Vamos dizer junto que vai voltar. 2.879 vezes está escrito de Gênesis a Apocalipse que Jesus Cristo vai. 318 nas páginas do Novo Testamento. Tem um hino na harpa que vai dizer assim, ó, nossa esperança é a sua. Ninguém canta para se amostrar, pelo menos não é para cantar desse jeito. Cantamos na esperança que Jesus vem. Ninguém prega para destrinchar conhecimento e nem se amostrar. Pregamos na esperança que Jesus vem. Ninguém pastoreia, rege, toca ou faz alguma coisa para Deus, para o que é bom. Fazemos em torno da esperança que Jesus vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Pode ser hoje. Nossa esperança é sua. Vão vendo aí que eu tenho dote para reger, hein? Ô glória. Irmãos, existe uma grande diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda de Jesus. No arrebatamento da igreja, Jesus Cristo voltará para a igreja. Na segunda vinda de Jesus, ele voltará com a igreja. No arrebatamento da igreja, ele virá como um ladrão. Na segunda vinda, todo olho o verá. No arrebatamento da igreja, ele virá sobre os ares. Nenhum pecador vai ver a igreja, porque Paulo vai dizer que nós estaremos envolvidos no mistério de Deus que é Cristo. Ele chega até os ares. Na segunda vinda, todo olho o verá, todo joelho se dobrará. Quem não teve glória para dar, se prepare, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No arrebatamento, virá sobre os ares. Na segunda vinda, sobre o Monte das Oliveiras. Até Salomão viu o arrebatamento da igreja. Salomão vai registrar em Cantares, no capítulo 2, do verso 8 a 12. Esta é a voz do meu amado, Eloí que já vem reluzindo sobre as grades e saltando sobre os outeiros. Eloí que já vem reluzindo sobre os montes. Ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola, ou tem tradução que diz da pomba, se ouve em nossa terra. O que é isso, pastor? Mesmo sem você entender, Jesus vem. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Deus me deu a oportunidade de ir em Israel por algumas vezes. E uma das vezes que eu estive ali, nós fomos visitar o Museu do Templo. Eu não sei se tem alguém aqui que já teve essa oportunidade, e você vai entender o que eu estou falando. Quando nós chegamos na porta do Museu do Templo, a guia turística disse assim para nós, ó, da porta para dentro não pegue celular, não pegue câmera fotográfica, não pegue máquina de filmar, porque senão a aparelhagem de vocês serão confiscado. Daqui para dentro esquece registrar qualquer coisa. Isso aqui não é eles que trabalham aqui, é ordem do governo.
Não pegue, guarde no bolso, tem um armarinho ali que você já guarda, fecha a porta, a chave é tua, ninguém vai mexer. Porque se pegarem, eu não posso interceder por vocês, para vocês terem o aparelho, o equipamento de vocês de volta. Peguei meu celular, desliguei, coloquei no bolso e entramos. Quando chegamos no museu do templo, irmão, todo o utensílio usado dentro do templo está ali. Todos, bacia de bronze, tudo está ali. Roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, tudo. Uma jovem de uns 20, aparentemente, a uns 22 anos, explicando em hebraico, a guia traduzindo para nós. Sentamos numa cadeira e ela explicando, com uma propriedade. Eu fico imaginando uma moça daquela, pena que conhece tanto, mas não tem a revelação, né? Eu fico imaginando uma moça daquela cheia do Espírito Santo, dando um estudo sobre o templo, falando com muita propriedade, a roupa do sumo sacerdote, a roupa do sacerdote, o peitoral, a bacia de bronze, falando. No final ela disse assim: vocês têm 5 minutos para me fazer umas perguntas e eu vos responder, porque logo após já tem uma outra caravana para entrar quando vocês se retirarem. Aí um pastor ergueu a mão e disse assim: eu posso fazer uma pergunta? Para que tudo isso aqui? Ela disse: porque tudo já está preparado para nós usarmos no nosso templo. O outro pastor levantou a mão. Eu disse: qual é a confiança que a senhora tem do nosso templo? Aonde está ou estará o vosso templo? Ela disse: vocês sabem aonde será o nosso templo. Aí o outro pastor levantou a mão e falou assim: e demora muito para construir? Porque nós sabemos aonde será, mas já existe alguma coisa ali, demora muito para construir? Ela disse: não, porque a engenharia judaica, nós derrubamos o que está ali em 3 dias, e em 3 dias levantamos o nosso templo. Não foi Jesus quem disse, irmão? Que forte a cena ali ao vivo. Ela disse: não, em 3 dias o que está de pé cai e o que é nosso se levanta. Em 3 dias. Jesus disse, lembra? Aleluia. Alguém disse assim: e qual é a prova que a senhora dá que isso está perto para acontecer? Ela disse: Salomão registrou em Cantares 2:12. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba se ouve em nossa terra. Aí ela disse: o tempo acabou. Mas um pastor insistiu, falou: só mais uma pergunta. E o que significa isso? Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz se ouve em nossa terra. Ela disse assim: qual país do mundo que você vê flor, as mais belas, serem cultivadas em deserto? É profecia, tem que acontecer para se cumprir. E aparece as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da pomba se ouve em nossa terra. Ela disse assim: porque segundo os biólogos, há um pouco mais de 2000 anos, existiu uma ave aqui em Israel, e essa ave migrou daqui por causa de um eclipse. Houve um eclipse e essa ave migrou. Essa ave tinha em todo mundo, mas no território de Israel, não. Para poder se cumprir, disse ela, o que foi dito por Salomão. E agora já está cumprido, porque quando estivesse perto de acontecer, ele disse: a voz da pomba se ouvirá novamente nessa terra. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone.
We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. E segundo os biólogos, há um pouco mais de 2 anos, ela não só está cantando, como se reproduzindo. Para se cumprir o que está aqui, a voz da pomba se ouve em nossa terra. Irmãos, um eclipse há um pouco mais de 2000 anos. Um pouco mais de 2000 anos, eu me lembro de Jesus na cruz dizendo: está consumado. E o texto vai dizer: o sol ficou com vergonha e escondeu o rosto. 3 horas da tarde a terra escureceu. Se eu fosse você, eu dava um glória. Jesus está voltando. Eu não tenho palavras para descrever, irmãos. Eu vou encerrar por causa do horário. Eu não tenho palavras para descrever o que vai acontecer com a terra depois do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia vai narrar. Irmãos, quem sou eu para falar como que é o céu? Apesar da Bíblia dizer, Paulo que esteve lá vai dizer: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não foi ao coração do homem. É o que Deus tem preparado. Se Ele vai dizer isso, quem sou eu para me mostrar e querer falar o que é? Eu só sei que é muito bom. Eu só sei que vai alguém dizer que além do rio azul, os muros são de jaspe, o rio é de cristal. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá morte. Lá vai haver gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Também, irmãos, e para quem ficar, a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar 7 anjos tocarem 7 trombetas. Ao toque de cada trombeta haverá a abertura de um selo. A Bíblia vai dizer que cada selo aberto será derramado na terra tarsas e ais com a ira de Deus, para aquelas pessoas que estão desviadas ou brincando de ser crentes não se arrepender e não voltar para o teu lugar. A Bíblia vai dizer que uma das pragas são a da saraiva, chuva de saraiva sobre a terra. Mas não é só saraiva, que a Bíblia vai dizer que Deus vai mandar um anjo ferir o sol. O sol na profecia de Isaías vai se esquentar 7 vezes mais. Haverá um calor tão grande na terra que Zacarias diz que os olhos do homem haverá de apodrecer dentro da própria órbita. Malaquias disse: haverá um calor tão grande na terra que Deus não deixará na terra nem raiz e nem um ramo. Mas para quem tem certeza da salvação, não precisa ter medo, porque o mesmo profeta vai dizer: mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Salvação encontraremos debaixo das suas asas, e correremos e saltaremos como bezerro solto na estribaria, diz o Senhor. Não tenho palavras para descrever, mas eu quero encerrar com algo que Deus tem colocado no meu coração, e que Deus continue falando melhor no teu. Não se empolgue, meu irmão, com cargo. Não se empolgue com voz. Não se empolgue com posição. Melhor do que tudo isso, não que isso não vale, mas melhor do que tudo isso é ter certeza que o nome está escrito no livro da vida. Eu recebi um pastor da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na casa dos meus pais. Aquele pastor falou assim para mim: ô varão, eu gostaria de conhecer a Rua dos Crentes aqui em São Paulo. Eu disse assim para ele: ô pastor, se o senhor quiser ir, eu lhe levo.
Pensei, não faço questão, mas lhe levo. Não pelo local, mas pela área, né? Não tenho simpatia nenhuma por aquele pedaço. E aí nós descemos, falei para ele, vamos sair pelas laterais, é mais seguro, pastor. Ele disse assim para mim, pastor, eu sou do Rio de Janeiro, pastor. Eu pensei, o problema não é o senhor, o problema sou eu. O senhor é do Rio, eu não sou. Mas enfim, vamos descer pelo meio. Descemos pelo meio da praça, fomos lá, ele conheceu a rua, comprou o que queria comprar. Quando nós estamos voltando, que fomos descer as escadarias para entrarmos no metrô, tinha uma roda muito grande e alguém no meio falando. Ele perguntou para mim assim, o que será que deve ser isso? Eu falei, aí alguém está apresentando alguma coisa, algum artista de rua, ou às vezes é um crente. Ele subiu numa mureta, olhou e falou, e é um crente, está pregando. Vamos ouvir um minutinho da palavra? Eu falei, vamos ouvir. Um senhor, com todo respeito, é só para os irmãos entender, dessa altura, pele escura, e nós pegamos a mensagem em andamento, mas o tema da mensagem dele devia ser, eu sou rico, porque tudo para ele eu sou rico. E ele pregando, irmãos, eu não tenho R$1 no bolso para voltar para minha casa de condução, mas eu sou rico. Eu não tenho R$1 no bolso para comprar um copo de água e beber, mas eu sou rico. Eu não tenho dinheiro para almoçar, mas eu sou rico. E não sei o que, sou rico, sou rico, e sou rico. E ele pregando. Aí eu me distraí com o meu companheiro conversando, e quando nós voltamos, tinha um homem bem vestido, de terno, gravata, bem vestido. E ele estava insultando aquele irmão. Quando nós pegamos o fio da meada, ele estava dizendo assim, você com as suas palavras acabou de dizer que não tem R$1 no bolso e é rico. Como que o senhor pode se enganar a si próprio? O senhor está falando que não tem, como que tu diz que tu é rico? Ele disse aqui, ó, na frente da catedral eu tenho salas comerciais alugadas, nas costas da catedral, atrás do fórum eu tenho salas de aluguel, para a direita e para a esquerda eu também tenho propriedade. Eu estou falando só do centro de São Paulo, disse ele, e sem contar o que eu tenho pela cidade, coisas que eu tenho. Não só por isso eu falo que eu sou rico, eu sou trabalhador, eu levanto cedo, eu cumpro com a minha obrigação, eu não fico na praça dizendo que não tem, mas dizendo que é. Quando ele parou de falar, o irmão disse assim, mas só para concluir a sua fala, meu querido, você apontou que tem na direita, na esquerda, adiante e atrás, mas tu não apontou para cima, em cima eu tenho. Sou rico, sou rico, sou rico. Não troca nada por lá, meu irmão, você é rico. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem. Cante com vida. Não tem dinheiro que paga. Ali a traça não rói, ali o ouro não compra. É teu, é de graça. Tu é rico. Amém.